Nessa aula nós vamos falar de animais de estimação, tá? A mudança que está ocorrendo já há algum tempo, né, em relação aos pets. Eu me lembro assim, quando era criança, eu sempre ouvia falar que o lugar de cachorro é no quintal, o cachorro precisa estar fora de casa, lugar de bicho é fora de casa. E hoje, quando eu lembro, trazendo para os dias atuais, eu vejo que isso não existe mais, né? Tanto na minha casa, como na casa de muitas pessoas. Hoje o animal, ele ganhou um lugar, ele ganhou um espaço que muitas vezes é como se fosse um familiar. Ele é um representante da família, um animal da família, ele é uma parte da família. E os animais, ele tem sido usado hoje para meios terapêuticos. Muitas pessoas falam que o gato, por exemplo, tem o poder de acalmar o dono, porque o gato ele tem uma vontade própria, ele não é um bichinho que se deixa dominar. Então o cachorro, pelo carinho, pelo amor, ele consegue ter uma conexão muito grande com o dono, uma conexão muito profunda. Isso é muito bonito de se ver, né? Inclusive. Então tem animais hoje que são utilizados na recuperação de crianças com câncer. Então hoje o animal ele tem um papel social. Hoje o animal ganhou uma projeção onde nós temos até convênio para cachorro, convênio para gato. Por quê? É como se realmente fizesse parte da nossa família, é um integrante da nossa família. Então os pets não podem ficar de fora de uma constelação familiar, tá? Muitas pessoas me procuram em relação aos seus animais de estimação e perguntando se eles fazem parte realmente da constelação. E a minha resposta é que sim, eles fazem parte da constelação familiar. E fazem parte como membros da família, porque os animais também têm energia, os animais também têm importância, os animais têm algo dentro deles de fidelidade a ser muito grande. Dificilmente um pet ele vai ser infiel ao dono, ele tem dentro dele essa questão muito forte de fidelidade. E é até interessante, quando nós falamos de animais, parece que estamos falando de uma pessoa, porque é muito forte a ligação que temos com ele, tá? É muito forte o que acontece quando um deles morre, nós vivenciamos um luto, a dor, a perda, é como alguém da família, assim, realmente tivesse morrido. E alguns animais adoecem, e o incrível é que eles têm a mesma doença que o dono, eles acabam sendo acometidos pela mesma doença do dono, e isso é sistêmico, isso é energia. Os animais de estimação, às vezes se parecem com os donos, né? Muita gente repara isso e fala, nossa, como aquele cachorro, aquele gato, aquele animal de estimação tem a personalidade do dono. Isso é bem sistêmico, tá? Se trabalha animais de estimação em constelação familiar há pouco tempo, porque na constelação, quando alguns casos vão aparecendo, nós vamos trabalhando, porque tudo é um fenômeno, né? Nós trabalhamos e quando se trabalha um caso, ele serve de exemplo para os outros casos de atendimento. Então, como eu estava falando, com os animais se percebe que alguns animais têm a mesma enfermidade do dono. Tem clientes que você atende onde o animal de estimação está repetindo o sofrimento do dono. Então, isso precisa ser olhado com atenção. É necessário que a gente consiga entender por que isso está acontecendo, tá? Que emaranhado é esse? Que confusão sistêmica é essa para que a solução possa chegar? E tem constelação onde o cachorro está apresentando alguma doença e o cachorro é representado no processo. E depois da constelação, o cachorro é curado, tá? É como se o dono, por falta de alguém para contar no sistema familiar, por falta de alguém para dar apoio a ele, por carência, por algum tipo de exclusão, ele fica no lugar de um familiar e acaba sendo sobrecarregado pelo dono. Então o dono às vezes não tem com quem contar, o animal fica nesse lugar. É como se o animal ficasse enredado, é como se o animal ficasse amarrado àquele contexto e acaba adoecendo. Eu atendi um caso onde a cadela estava com câncer de mama e a dona também. Foi um caso bem difícil de atender porque já existiu o sofrimento. A cadela já estava com a situação avançada do câncer de mama. Foi uma repetição, é como se a cachorrinha estivesse repetindo a história da dona. Por quê? Porque às vezes o animal de estimação ele não é tratado como um animal de estimação, mas como um refúgio. É nele que aquele dono se refugia, é nele que aquele dono se sente seguro, é num animal de estimação que o dono se sente aceito. Porque é difícil um animal que rejeita o dono. Você percebe que até moradores de rua, o animal é extremamente fiel ao dono. Ele está ali, independente da situação, ele mostra ali a fidelidade. E é bem interessante quando isso acontece. Então, o seu animal de estimação, ele precisa ter um lugar na família. É necessário, tá? Reconhecer sim esse animal de estimação, porém nós precisamos olhar com muito amor para ele. Por quê? Para que eles não sofram. Olhar para esses bichinhos que nos dão tanta alegria, que tem todo carinho para nos dar, né?
é importante porque eles precisam da nossa atenção, eles precisam que seja trocada essa energia com ele, eles oferecem tanto, então eles precisam dessa troca, eles precisam desse amor, eles precisam dessa divisão de olhar. Então essa divisão que eu quero dizer é entender que eu não posso colocar em um animal tudo aquilo que eu estou sofrendo. Tem gente que se isola no mundo e começa a acumular animais. Tem acumuladores de animais, né? Como eu falei nas aulas anteriores. Isso é um problema sistêmico muito grande. A pessoa por fora parece alguém que gosta de cuidar de animais, mas ela não pode ver um bicho que leva para casa, tá? Ela passa no farol, vê algum bicho, leva para casa. Ela não dá conta de cuidar. Então, ela está colocando nesses animais, ela coloca esses animais como uma barreira para o mundo externo. É a forma que ela encontrou de se proteger. Através dessa proteção, ela se sente tranquila, se sente totalmente protegida. E o animal, ele não tem a obrigação de nos proteger. Durante muito tempo, os animais só eram utilizados para proteger as casas, como um cão de guarda. E essa não é a exclusividade do animal. Ele é um ser vivo, ele precisa que essa energia seja trocada, ele precisa de carinho, de atenção, de cuidados. E cabe a nós que temos esses animais cuidar com amor, tá? A ligação entre o animal de estimação e o seu dono é muito profunda e muito forte, é muito importante. E é importante também olhar com respeito para isso, tá? Tem constelações e quando você faz do animal, o animal grita, chora porque ele quer ajudar o dono. É muito lindo isso, tá? O amor que eles têm pelo dono é muito forte. E o animal, ele fica a serviço do dono, fica completamente a serviço do dono e isso acaba causando nos bichinhos algumas doenças. Todo esse processo é muito interessante, muito interessante. Tem constelação que é aquilo que a pessoa não consegue resolver com o familiar, ele transmite para o animal. Aquilo que ele não conseguiu digerir no sistema familiar, ele passa para o animal de estimação. Então, para quem tem animal de estimação, fica uma atividade, tá? Você pega o seu animalzinho de estimação no colo e fala para ele: você é muito importante, você tem um lugar no meu sistema, você é importante para minha família, você não é obrigado a carregar as minhas dores, tá? Tira esse fardo tão pesado de um ser que é tão importante, tá? E que consegue chegar a níveis bem profundos. Quem tem um animal de estimação sabe do que eu estou falando, tá? É muito profundo esse contato, é muito profundo esse amor. E isso precisa ser trabalhado porque é sistêmico.